existem poucos monstros que vivem no subconsciente das pessoas por tanto tempo quanto esse. O Pé Grande, o monstro do Lago Ness ou até mesmo outras criaturas como múmias são todos bastante famosos e conhecidos no mundo todo, né? Mas também são todos relativamente recentes. O Kraken, por outro lado, é um monstro cujas lendas existem faz muito mais tempo do que todas as criaturas que eu falei agora há pouco. Bom, o vídeo de hoje vai mostrar muita coisa sobre ele, mas antes de eu começar a falar, você sabe, né? Já deixa aquele seu like aqui embaixo. Se você não faz parte da família ainda, é só se inscrever. Tem vídeo todo dia aqui no canal pra vocês, tá bom? E claro, meus queridos, se prepare, porque hoje você entenderá porque nunca deve subestimar esse monstro marinho gigante. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. As lendas. Bom, nada melhor do que começar a falar sobre esse monstrão aí do que começar pelas lendas, né? Afinal de contas, são elas quem constrói todo o estereótipo do monstro pra gente. O que as pessoas não entendem, ou talvez só não saibam, é que o Kraken não é uma invenção recente de filmes de pirata ou histórias que passam ali no mar. Não é como se ele fosse, sei lá, o Moby Dick, por exemplo, e tenha vindo de uma peça literária. O Kraken foi real pra muita gente durante muito tempo. Isso porque ele era basicamente uma lenda urbana e marinha. Junto das serpentes gigantes, o Kraken possui uma reputação de ser completamente arrebatador. E claro, também gigantesco, né? Sendo capaz até mesmo de destruir os maiores navios até nos tempos modernos. Mas vem cá, família, de onde será que isso começou? Esse é um animal do folclore escandinavo. E ele vai passando ali nas regiões da Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e Ilhas Faroe. Como esses são todos povos que tiveram fortes e duradouras interações com o resto da Europa, isso é, na região que eles habitavam, né? Acontece que, como toda boa história de folclore, a lenda do Kraken continuou se espalhando pelo mundo inteiro, saindo do folclore regional e das pequenas regiões da Europa para todo o continente, né? Continente não, todo pedaço de terra aí que existe no planeta. Bom, é como se alguns gringos descobrissem o boitatá e ficassem com tanto medo que acabassem implementando a cobra gigante e seus contos de história ali, tudo numa coisa só. Agora, família, tem sim um motivo para tanto medo. A etimologia da palavra Kraken é algo difícil de se apontar exatamente, mas acredita-se que ele tenha vindo de uma família de palavras cujo significado significa algo não saudável e distorcido. Era essa a fama que o povo gigante possuía tanto na Noruega quanto na Suécia. Também é uma antiga palavra norueguense para polvo, o que faz também total sentido, né? Mas os títulos só contam uma parte do porquê as pessoas tinham tanto medo dele. Os povos escandinavos e, por extensão, os povos nórdicos também eram hábeis navegadores e estavam, claro, constantemente em barcos fazendo viagens de exploração, enfim, conquistar novas terras, encontrar talvez mais riquezas. Era basicamente assim que eles viviam suas vidas. Agora, família, todos nós sabemos que se tem uma forma de fazer uma lenda que talvez não é verdade, ou talvez seja verdade, claro, fica muito famosa, é sair da boca de um marinheiro, né? O Kraken, óbvio, não foi exceção disso. Sua primeira menção, ou a primeira que temos registro, foi feita pelo autor anônimo de um antigo livro de história natural norueguês, onde o narrador descreve não somente seus encontros com o animal, mas também suas características físicas. O autor afirma que provavelmente existam 2 Krakens no mundo, e que as duas espécies não seriam capazes de reprodução, já que os números deles pareciam não subir. Ou seja, eles não estavam procriando, pelo menos naquele momento lá, né? Ele os avistou no mar da Groenlândia e a sua descrição é pra lá de bizarra. De acordo com o escritor, o Kraken é mais uma extensão de terra do que peixe, devido ao seu tamanho imenso. E que também ele devora baleias em uma baita velocidade que, olha, nunca foi vista antes. Ele atrai outros animais com comida e quando ele se aglomera acima da sua boca gigantesca, bom, você já imagina, né? Xabalau. O animal gigante foi visto e citado por outros escritores viajantes durante os anos. No século XVIII, um naturalista sueco incluiu o Kraken em seu catálogo Sistema Naturae. Isso em 1735. E nesse livro ali, ele cita que o Kraken, por ter o tamanho de uma ilha, seria capaz de destruir um gigantesco navio de guerra. Isso, família, com uma facilidade tremenda. Ele também escreveu que o problema do Kraken não seria necessariamente o animal em si, mas sim o
gigante vórtex que se formaria na água assim que ele abrisse a boca. Mas não eram apenas naturalistas que falavam desse animal, não. Júlio Verne, em suas 20.000 léguas submarinas, ficou famoso por abordar os perigos do mar. E entre eles, claro que tinha o famoso Kraken, né? Mas calma que nós vamos adentrar mais ainda nesse mundo do polvo gigante. Vem comigo! As explicações. Lendas são lendas, família, mas elas não surgem em um vácuo ou algo do tipo. Então, mesmo sendo história de marinheiro, a gente tende a acreditar que algumas das coisas sobre o Kraken possam ser verdade, não é mesmo? Afinal de contas, diferente do boitatá, não é como se o polvo tivesse propriedades mágicas. Ele só é um animal muito grande mesmo, e de dar muito medo. Nos mapas de viagem escandinavos antigos, a gente consegue ver vários monstros marinhos em lugares muito específicos do oceano. Esses monstros acreditava-se que eram apenas floreios visuais, mas eventualmente se percebeu que todos tinham um propósito e estavam sempre em lugares perigosos onde existia a chance maior de se perder com o navio ou então a tripulação vir a bater as botas. Ou seja, são lugares inexplicáveis. E o Kraken está em alguns desses desenhos, às vezes em formas diferentes, mas ele sempre está lá. Suas descrições são tão vívidas e específicas que a gente tem até dificuldade para falar por que ele nunca existiu, né? Não querendo ser a pessoa que acredita em contos de fada, porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas vem cá, tem muita gente falando, gente desenhando, descrevendo, gente que foi importante pro mundo aí, será mesmo que não existe? Por exemplo, no livro de Júlio Verne, o Kraken é na verdade uma lula gigante, e talvez por muito tempo os dois foram completos sinônimos. Como nós nunca conseguimos provar a existência de uma lula do tamanho de um Kraken, por exemplo, botando os dois na mesma coisa faria até que sentido para aquela época, não é mesmo? Afinal de contas era algo diferente, nunca antes visto, e gigante também, não como o Kraken, mas era grande. Então não é muito absurdo pensar que talvez o Kraken seja uma lula gigante da antiguidade. Até bate com a raridade que eles eram vistos, né? Nós mesmos só encontramos esses animais vivos depois de muito tempo procurando. O tamanho deles foi sim exagerado, mas aí a gente entra naquela parada ali da história, conto de marinheiro, ou talvez mesmo a evolução do próprio animal. Vai ver, com o tempo ele começou a ficando menor por conta da comida. Vai saber, família. As lulas gigantes são raras e não aparecem na superfície, então provavelmente era disso que os escandinavos tinham medo. Afinal de contas, ter um bicho gigante na superfície dá medo, né? E sinceramente, família, eles tinham razão, né? É um animal imenso que inspira nervoso e deixa qualquer um com medo, seja direto ou indiretamente. Talvez o Kraken seja algo pior, mas eu acho que a gente nunca vai saber, não é mesmo? Nos tempos modernos. Hoje em dia, o monstro marinho é utilizado em coisas muito específicas, como livros e filmes de aventura. Ele sempre surge com uma força destrutiva e perigosa, capaz de comer e quebrar tudo ao seu caminho. Bem parecido com as descrições que eram feitas na primeira lenda daquela criatura. Alguns Krakens, como o das 20.000 léguas submarinas ou da franquia Piratas do Caribe, são extremamente icônicos e praticamente representam em um coletivo visual o que deveria ser aquela criatura, não é mesmo? O Kraken também aparece em jogos, normalmente os de pirata, claro, mas como um inimigo muito perigoso, um chefão, algo difícil de se enfrentar. A verdade, meus queridos, é que desde que ele foi inventado ou descoberto, o Kraken serve de alimentação para nossa imaginação. É talvez o maior dos monstros marinhos, não só em seu tamanho, mas também em sua influência. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais vídeos sobre possíveis lendas ou como elas surgiram, deixa aqui nos comentários, vai. A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal, não vai esquecer, tá bom? Um abraço, fica bem, até lá, valeu!